Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara aprova projeto de regulamentação da reforma tributária e texto vai ao Senado. 95% dos medicamentos do programa Farmácia Popular passarão a ser gratuitos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto de regulamentação da reforma tributária. Então vamos a Brasília conversar com a Ariane Bittencourt, ela traz os detalhes. Ariane, boa noite para você. E como é que ficou o projeto final? Boa noite, Salsi. Após diversas modificações, um dos principais destaques foi a inclusão da carne na cesta básica com imposto zero. O texto base da proposta foi aprovado com 336 votos favoráveis, 142 contrários e 2 abstenções. Ele estabelece regras para a cobrança de 3 impostos que vão simplificar o sistema tributário brasileiro. Entre outros pontos analisados pelos deputados estão a redução de impostos sobre os medicamentos e o aumento de tributos a produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente, como os cigarros e bebidas alcoólicas. Esse é o chamado imposto do pecado. O texto agora segue para o Senado. Vamos ouvir o que disse o relator do projeto, deputado Reginaldo Lopes. Ampliamos diálogos e nós construímos, a partir desse consenso progressivo, essa capacidade de aprovar essa reforma depois de 60 anos. Todos querem colocar carne na mesa do povo brasileiro todos os dias. Queremos churrasco todos os dias. Mas era necessário que nós não dessemos com uma mão e tomássemos com a outra. Pois é, olha, Salsi, por outro lado, as armas e as munições ficaram de fora do imposto seletivo. Além disso, foi criada uma espécie de trava para que a alíquota geral não ultrapasse os 26,5%. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou com a imprensa e disse que a aprovação da reforma foi resultado de um esforço coletivo. Vamos ouvir. Terminamos um dia que muitos há 2 meses atrás não acreditavam, e a Câmara, mais uma vez, por sua determinação de seus membros, consegue entregar ao povo brasileiro e ao Brasil uma reforma, de novo que eu digo, se não é a ideal, é a possível, com tantas divergências ideológicas, políticas, regionais, estruturais que nosso Brasil tem. Então, cada um vai dar sua contribuição e nós esperamos que agora, no Senado, sem qualquer tipo de ingerência, porque a Câmara não interfere no Senado e o Senado não interfere na Câmara, o processo possa ser discutido, votado, melhorado, modificado, porque é direito constitucional do Senado fazê-lo e, se houver modificações, volta para a Câmara. Daqui a pouco a gente volta com a Ariane e outras informações direto de Brasília. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte do cachorro Joca. O Golden Retriever morreu após um erro da companhia aérea que o enviou para o destino errado. Vamos conversar com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite para você. Qual foi o resultado dessa investigação? Boa noite, Salsi. Olha, segundo o relatório da Polícia Civil, provavelmente o animal morreu dentro do avião durante o voo de retorno para Guarulhos. A gente lembra que o caso do cachorro Joca aconteceu em abril e ganhou repercussão em todo o Brasil. O cão deveria ter saído do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino ao Aeroporto Municipal de Sinop, no Mato Grosso, mas por um erro o cachorro foi mandado pela companhia aérea para Fortaleza, no Ceará. O tutor dele só soube do ocorrido ao chegar em Mato Grosso. O laudo confirmou, viu, Salsi, que Joca sofreu de um choque cardiogênico, que é quando o coração para de bombear sangue normalmente. Eu volto com você. Uma tristeza esse caso. Obrigada, Caterina. A Justiça de São Paulo manteve a condenação do empresário Thiago Brenan por agressão. Brenan foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime semiaberto por lesão corporal contra uma mulher em uma academia de São Paulo. De acordo com a decisão desta quarta-feira, o valor da reparação civil à vítima foi reduzida de R$50 mil para R$20 mil. Após provocar um grave acidente de trânsito em Belo Horizonte, um homem foi flagrado por câmeras de segurança fugindo do local. Ele não prestou socorro às pessoas que estavam no veículo atingido. Uma delas ficou presa às ferragens.
O suspeito é este homem, flagrado por câmeras de monitoramento minutos após a batida na capital mineira. Com o veículo danificado ainda parado na pista, ele conversa com outro motorista. Em seguida, sobe correndo a avenida. O motorista atingiu um carro que estava parado no semáforo e escapou do local sem prestar socorro às vítimas. Havia 3 pessoas no veículo. Uma delas ficou presa às ferragens e está internada com uma lesão na coluna. Tive um traumatismo craniano leve, assim, dores no corpo todo, mas assim, o que está difícil mesmo é a situação do meu amigo, que ele está entubado no hospital, passou por uma cirurgia e eles estão aguardando uma melhora do quadro dele para fazer uma nova cirurgia. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista teria admitido a uma testemunha que ingeriu bebida alcoólica e ainda pediu ajuda para deixar o endereço, alegando que a vida dele seria destruída. A polícia ainda não localizou o homem. O desejo que eu tenho é do meu amigo sair dessa, né? E da polícia localizá-lo, esse cara, né? Porque é um absurdo que ele fez. Agora um alerta. Criminosos fazem anúncios de doações ou venda de eletrodomésticos com preços abaixo dos de mercado. O detalhe é que os interessados devem pagar antecipadamente o valor do frete. Assim que os golpistas recebem o dinheiro, bloqueiam as vítimas. Com o orçamento apertado, o tapeceiro Rodrigo nem cogitou comprar uma geladeira nova quando a antiga quebrou. Se você for gastar na geladeira nova, vai ultrapassar o piso salarial que eu ganho. Ele começou a procurar uma oportunidade em sites de doação ou de segunda mão, até achar o que precisava, uma geladeira usada por R$200. Ela era branca, ela tinha 2 portas, né? Diferente da minha que eu tinha, ela tem 2 portas, então, tipo assim, achei ela bem interessante. Para fechar o negócio, ele teria que pagar o frete antecipadamente, R$50. No mesmo dia, Rodrigo pagou o frete ao vendedor, que iria entregar o eletrodoméstico na casa dele. 3 horas depois do pagamento, no horário combinado, a geladeira ainda não tinha sido entregue na casa do Rodrigo. Então ele resolveu entrar em contato com o vendedor. Foram várias tentativas sem sucesso, até vir a suspeita de que, infelizmente, ele tinha caído no golpe do frete. Esse advogado especialista em direito digital faz um alerta. Em caso de doação ou compra de produtos usados, qualquer tipo de pagamento deve ser feito somente na entrega da mercadoria e em sites confiáveis. Muitas dessas plataformas trazem segurança, tanto para o vendedor como para o comprador. E só faria a consolidação da entrega, do pagamento, com um feedback, uma aprovação de que o produto chegou. A pessoa está ali no seu dia a dia, na sua luta, e vir uma pessoa dessa com mais intenções e efetuar isso daí. Já está na fase final a licitação para a compra de fuzis antidrone que serão usados no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Do alto, os criminosos monitoram quem entra e quem sai das comunidades. As imagens foram feitas por um drone controlado por traficantes. Repare que também há algo pendurado. É uma granada pronta para ser usada. Aqui, o drone localiza o alvo. O explosivo é solto e só não causa uma tragédia porque atinge antes os galhos de uma árvore. A tática, que tem se tornado frequente em comunidades do Rio, também põe em risco inocentes. Jogou uma granada aqui dentro da minha casa, em cima do meu terraço. Hoje, agentes do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil estiveram nesta casa, no Morro do Quitungo, na zona norte da cidade, para remover a granada. Mas o artefato já tinha sido retirado pela PM em segurança. Além do monitoramento, os drones também têm sido utilizados no Rio de Janeiro para transportar celulares e drogas para dentro dos presídios. Durante evento sobre segurança, o governador Cláudio Castro anunciou que a polícia vai usar um fuzil antidrone, capaz de retirar o equipamento do ar e indicar a localização de quem está no controle. O projeto já estava em estudos para ser usado nos presídios do Rio desde o ano passado. Segundo o fabricante, a arma emite uma frequência que interrompe a comunicação entre o drone e o controlador e pode ser usada a 2 quilômetros de distância. O processo que já está maduro, já tem quase um ano, e a gente entende que é muito interessante que ele seja mais amplo e não fique só sob o âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária. A arma antidrone já é utilizada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo desde 2021
e chegou a reforçar a segurança durante a posse do presidente Lula no ano passado. No Rio, a compra está em fase final de licitação. Ainda no Rio de Janeiro, um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em uma praia de Maricá. A emergência foi registrada no fim da tarde desta quarta-feira. Testemunhas fizeram as imagens usando o celular. Os bombeiros foram chamados para o local para verificar um suposto vazamento de combustível da aeronave. Ao menos 3 pessoas estavam no avião, mas não ficaram feridas. Informações de processos que correm na justiça têm sido usadas para enganar pessoas que entraram com as ações. Os criminosos se passam por advogados e dizem que conseguiram ganhar a causa. Mas o cliente precisa pagar uma taxa para que o dinheiro seja liberado. A informação chegou pela rede social. Parecia mesmo que o pai da jovem, que prefere não se identificar, havia conseguido ganho de causa nos 3 processos que aguardava na justiça. Mas para receber os R$60 mil, antes seria preciso pagar algumas taxas. O valor total das 3 taxas foi 5.780 por aí. O documento estava perfeito, tinha o timbre da Justiça Federal, o número do processo, estava tudo certinho. Os criminosos usam as informações dos processos que não estão em segredo de justiça e podem ser acessadas até pela internet. Eles fingem ser do escritório de advocacia responsável pela ação, só para enganar as vítimas. Esta advogada, especialista em direito previdenciário, procurou a polícia após ter o nome e os dados usados pelos estelionatários. Ela chegou a alertar os clientes sobre esse tipo de fraude, dias antes de ser alvo dos criminosos. Eu sou tão vítima quanto o cliente que foi abordado e a minha imagem pode ser destruída, que eu demorei para conquistar durante 25 anos de carreira. A presidente da OAB em São Paulo alerta que antes de fazer qualquer pagamento é preciso confirmar de onde partiu o pedido. Se você contratou um advogado, fale com ele, seja pelo telefone pessoal dele, pelo telefone do escritório, por e-mail. Não acredite em qualquer forma de comunicação, porque os golpes estão sendo cada vez mais comuns e mais sofisticados. Quem caiu na armadilha dos estelionatários sente que dificilmente vai recuperar o prejuízo. E fica difícil de provar. Mais difícil ainda de conseguir receber esse dinheiro de volta. A chuva fraca que caiu no Pantanal trouxe um certo alívio, mas ainda está longe de acabar com as queimadas na região. Na janela do helicóptero, as gotas da tão esperada chuva que caiu sobre o Pantanal. Mas ainda fraca, não chegou em todas as áreas. Neste local já queimado, bombeiros limpam o terreno para evitar que troncos de árvores caídas se tornem um novo combustível para o fogo. O fogo veio, derrubou essa árvore, porém, como ele pega pela base, ainda tem todo esse material aqui para queimar. Então a gente vem com a motosserra e efetua o corte aqui na ponta queimada, elimina a ponta queimada. O combate mais intenso contra as chamas é na região do Paraguai-Mirim, no município de Corumbá. Por causa da mudança no tempo, desde ontem, o avião da Força Aérea Brasileira não tem feito sobrevoo para o lançamento de água. Apesar de fraca, a chuva que caiu sobre o Pantanal elevou a umidade e melhorou a qualidade do ar. Nas últimas 48 horas, imagens de satélite registraram apenas 6 focos de queimadas. Número pequeno, se comparado com as últimas semanas. Hoje, o governo federal publicou uma medida provisória que autoriza aeronaves e tripulantes estrangeiros no combate às queimadas. E a ministra do Meio Ambiente disse que a operação no Pantanal conseguiu extinguir mais da metade dos focos de incêndio. Dos 54 incêndios, que envolvem vários focos de calor, nós já conseguimos levar 30 à extinção. Mas o fato de estarem extintos não significa que não devem continuar sendo monitorados. Para os bombeiros, o cenário atual traz um alívio, mas está longe de ser o fim das queimadas. Quando aumentar as temperaturas aí por volta do dia 20 de julho, a gente já deve encontrar um cenário tão crítico como a gente enfrentou nos últimos dias. Em Porto Alegre, o primeiro centro humanitário de acolhimento já está pronto para receber as famílias desabrigadas pelas enchentes.
Um pouco de afeto para quem já sofreu tanto. O primeiro centro humanitário de acolhimento da capital gaúcha tem capacidade para 850 pessoas, divididas em 4 alas, entre elas familiar, masculina e feminina. Aqui é o espaço destinado às famílias. São 106 dormitórios separados por divisórias modulares. A maioria com capacidade para receber até 5 pessoas. Tem cama de casal, de solteiro e até espaço para colocar um berço. O local ainda vem com roupa de cama, cobertor e um armário para guardar objetos pessoais. Nas demais alas, os dormitórios são coletivos com beliches. O refeitório tem capacidade para 400 pessoas ao mesmo tempo. A Brigada Militar fará a segurança do local todo dia. A expectativa é receber cerca de 60 desabrigados a partir de amanhã. Em Canoas, na região metropolitana, o Centro Humanitário de Acolhimento já tem 357 moradores. A gente se sentir bem é outra coisa. Tanto na área de segurança, quanto na área alimentícia. É espetacular. A ideia é que os desabrigados permaneçam nos centros até conseguirem um lar pelo programa habitacional anunciado pelo governo federal. As famílias vão ser cadastradas pelas prefeituras. Nós queremos, ainda no mês de julho, disponibilizarmos pelo menos 2.000 imóveis. De nossa parte, nós já temos condições de fazer isso. A validação do pedido será mediante o cadastro que as prefeituras apresentarão para o governo federal. O presidente Lula anunciou mais de 400 milhões de reais para investimentos e programas destinados aos catadores de recicláveis. Ao todo, 425 milhões e 500 mil reais serão destinados para cooperativas e associações de catadores no Brasil. O governo estima que 800 mil pessoas trabalhem no setor, que é fundamental para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para reduzir a demanda por recursos naturais. O anúncio do investimento foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. Lula ainda aproveitou o evento para puxar a orelha de ministros e auxiliares por ausências em reuniões interministeriais. Disse que participam dos primeiros encontros e se ausentam nos seguintes. O recado do presidente foi direcionado ao ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, que terá a responsabilidade de ligar para os colegas de esplanada e garantir a presença deles em encontros futuros. É preciso que, quando tiver essa reunião, todos os ministros que fazem parte têm que participar, Márcio. Você tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro. Porque também, muitas vezes, a gente acha que todo mundo está ligado no Zap e passa uma mensagem, reunião amanhã, 9 horas. Nem sempre todo mundo vê. Lula ainda se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do projeto de reoneração gradual da folha salarial de 17 setores da economia. No encontro, Lula pediu que Congresso e Ministério da Fazenda cheguem a um acordo sobre as fontes para compensar a perda de arrecadação do governo pelos próximos 3 anos, até 2027, quando a desoneração chegará ao fim. O programa Farmácia Popular vai passar a oferecer 95% dos medicamentos de forma gratuita. A gente volta a conversar com a Ariane Bittencourt, lá em Brasília. Ariane, quais remédios entraram aí nessa lista? Salsi, são 10 medicamentos para quem tem Parkinson, colesterol alto, glaucoma e rinite. Eles já podem ser retirados de graça pela população. Com a medida, segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 3 milhões de participantes do programa poderão economizar até R$ 400 por ano.
Agora, 39 dos 41 itens distribuídos pelo Farmácia Popular serão totalmente gratuitos para os pacientes. Salce. Obrigada, Ariane. Bom descanso para você. A inflação desacelerou em junho. O IPCA fechou em 0,21% e ficou abaixo da expectativa dos analistas. Os alimentos puxaram os preços e no supermercado os consumidores já notaram a diferença. Para começar o dia, o Luiz Antônio não abre mão de uma rotina. O café não pode faltar, de preferência sem açúcar. O hábito ficou mais caro no mês passado, quando o café subiu mais de 3%. O leite acompanhou, com alta de quase 7,5%. Outros alimentos também subiram. A batata quase 15%. E o arroz, depois das chuvas no Rio Grande do Sul, teve alta de 2,25%. Mas enquanto alguns produtos pesaram mais no bolso, outros deram um alívio para o consumidor. A cenoura caiu quase 9,5%. Baixaram também os preços da cebola, do mamão e da banana. Os preços dos alimentos, mais uma vez, tiveram o maior impacto na inflação. Só que subiram menos em junho do que no mês anterior. E com esse ritmo menor nos reajustes, o resultado foi uma desaceleração do IPCA. De 0,46% de alta em maio, o índice passou para 0,21%. Ficou abaixo do que era esperado pelos analistas. A gente sabe que a população de renda mais baixa, ela gasta mais do que 30% da sua renda com alimentação básica. Então, quando você tem uma inflação forte, uma pressão inflacionária forte em alimentação, as camadas mais populares são as que mais sofrem. No supermercado, o efeito é imediato. Tem um pouquinho de desaceleração no preço, o consumo aumenta, isso faz com que também as pessoas acabam consumindo um pouco mais e aumentando também o seu poder de compra, né? A gente tenta sempre ter a verdura, o legume, alguma coisa verde, principalmente na mesa. A gente tenta equilibrar, né, e comer um pouco melhor, conforme a relação dos preços. Também ajudaram a segurar a inflação as reduções nos preços do óleo diesel e das passagens aéreas. O IPCA, acumulado em 12 meses, ficou em 4,23%, abaixo do teto da meta do governo. Nesse momento, a inflação não é o nosso maior problema. A gente tem que estar atento se, eventualmente, o dólar não sobe, que nem aconteceu nas últimas semanas, e parece que cessou, pelo menos por enquanto, a fonte dessa pressão inflacionária em cima do dólar e a depreciação da nossa moeda do real. Os policiais militares que abordaram os filhos de diplomatas no Rio de Janeiro devem prestar novo depoimento nesta quinta-feira. Os agentes são investigados por racismo. O Leonardo Ack traz os detalhes direto do Rio. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os dois policiais militares devem depor na Delegacia de Atendimento ao Turista. A investigação se iniciou após a divulgação de imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento em que os dois agentes saem do carro com armas em punho apontadas para os menores, numa rua em Ipanema, na zona sul do Rio. Agora, segundo testemunha, os filhos dos diplomatas, que são negros, só foram liberados após um deles, que é brasileiro, dizer que os demais eram estrangeiros e que estavam no Rio a turismo. O caso foi no dia 3 de julho. E a Corregedoria Geral da PM apura se houve excesso por parte dos agentes. Salce. Obrigada, Léo. Agora o noticiário internacional. Nos Estados Unidos, cresce a pressão entre apoiadores de Joe Biden para que ele desista da campanha à reeleição. O ator George Clooney se juntou a outros nomes que pedem ao presidente americano que deixe a disputa. Em um artigo publicado hoje no jornal The New York Times, Clooney escreveu: nos últimos 4 anos, ele venceu muitas das batalhas que enfrentou, mas a única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo. Até mesmo o âncora George Stephanopoulos, da ABC News, a quem Biden deu uma entrevista na semana passada, afirmou a um telespectador na rua que não acredita na capacidade de Biden para um novo mandato. Enquanto ainda sofre pressão de todos os lados, Joe Biden tenta convencer lideranças do próprio partido
de que ainda é a melhor opção. Ele organizou uma reunião online com quase 200 prefeitos democratas em busca de consolidar apoio para a campanha. Hoje, a deputada Mick Sherrill, de Nova Jersey, tornou-se a 7ª democrata no Congresso a pedir publicamente que Biden se retire da corrida. E Donald Trump aproveitou para alfinetar o adversário. O pré-candidato republicano desafiou Biden para um novo debate e uma partida de golfe durante um comício na Flórida. Let's do another debate this week so that Sleepy Joe Biden... O presidente americano não respondeu. Passou o dia na cúpula da OTAN, que marca os 75 anos da organização do Tratado do Atlântico Norte. No evento, anunciou a doação de sistemas de defesa aéreo para a Ucrânia. Um alpinista foi resgatado após sobreviver a uma queda de 210 metros do pico de uma montanha nos Estados Unidos. O homem de 55 anos caiu de uma montanha congelada no Oregon. Médicos militares e guardas florestais prestaram os primeiros socorros. As equipes de resgate conseguiram transportar o alpinista de helicóptero 6 horas depois da queda. Ele foi hospitalizado em estado grave e segue em observação. Os assassinatos de 3 mulheres mobilizaram a polícia britânica nesta quarta-feira. As vítimas são a mulher e as filhas de um comentarista da principal rede de rádio e TV do Reino Unido. A polícia já fazia buscas quando divulgou a foto do principal suspeito do triplo homicídio, Kyle Clifford, de 26 anos. Um ex-soldado que deixou o exército britânico depois de um curto período de serviço em 2022. No fim da tarde, a polícia cercou este cemitério no norte de Londres e encontrou o suspeito ferido. O local fica a 30 quilômetros da casa da família onde aconteceu o crime, num subúrbio de Londres. Karen Hunt, de 61 anos, e as filhas Hannah, de 28, e Louise, de 25, foram encontradas gravemente feridas pela polícia. Foram os vizinhos que acionaram a emergência ao ouvirem os gritos de socorro, mas a família morreu antes de chegar ao hospital. A rede de rádio e televisão britânica BBC confirmou que as vítimas eram a esposa e as filhas de um dos comentaristas, John Hunt. A polícia britânica acredita que o ataque à família do comentarista não foi por acaso. O que chamou a atenção também foi a arma usada no crime, conhecida como besta, uma espécie de arco e flecha usado na caça esportiva. Agora, a polícia tenta descobrir a relação do suspeito com as vítimas. Uma das hipóteses é de que Kyle Clifford tenha tido um relacionamento amoroso com uma das filhas do comentarista. Autoridades do aeroporto de Hong Kong, na China, interceptaram um passageiro que tentava viajar com mais de 100 cobras vivas da Ásia. As informações agora com a Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. As cobras estavam escondidas dentro da calça do homem que não teve a identidade revelada. Eram ao todo 104 répteis que estavam dentro de 6 sacos de lona amarrados com cordas e selados com fita adesiva. O passageiro tentava embarcar do aeroporto de Hong Kong para a província chinesa de Shenzhen. Os agentes de segurança levaram um susto quando descobriram as cobras vivas. Das 5 espécies encontradas, 4 não são nativas da China. A polícia chinesa não divulgou se o homem foi preso. O país registra o maior número de tráfico ilegal de animais do mundo e vem reforçando as medidas para combater esse tipo de crime. Salsi. Que história, hein, Silvia? Obrigada. Pelo menos 9 pessoas morreram durante a onda de calor histórica que ultrapassa os 50 graus Celsius nos Estados Unidos. Entre as cidades que registraram os dias mais quentes estão Las Vegas, que atingiu 48,9 graus, e a Califórnia, onde os termômetros marcaram 53 graus. Desde a semana passada, mais de 160 milhões de americanos foram atingidos pelo aumento recorde da temperatura no oeste do país. Segundo meteorologistas, o tempo quente deve permanecer nos próximos dias. No segundo dia de julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio não intencional, o tribunal ouviu as argumentações sobre o caso. A promotoria alegou que Baldwin violou regras básicas de segurança ao manusear a arma no set do filme Rust, em 2021.
O disparo atingiu e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. O ator afirma que não sabia que a arma tinha munição real e sequer puxou o gatilho. As primeiras testemunhas prestaram depoimento, incluindo o Joel Souza, que é diretor do filme, que também foi ferido pelo disparo. Agora, futebol. Na Copa do Brasil, o Juventude derrotou o Internacional por 2-1. O resultado provocou a demissão do técnico argentino Eduardo Cudê. Foi a segunda passagem dele pelo Internacional. Já no Brasileirão, o Bahia venceu e se manteve entre os líderes. E o Corinthians perdeu mais uma. Em São Januário, Lucas Piton recebeu, colocou na frente e bateu cruzado para abrir o placar para o Vasco contra o Corinthians. No finalzinho do jogo, o volante argentino Juan Esforza, nesse golaço de falta, fechou o placar 2-0. O Vasco não venceu o Corinthians desde 2010. O time paulista segue na zona de rebaixamento. No Rio Grande do Sul, Ramiro, do Cruzeiro, marcou contra o Grêmio e não comemorou contra o ex-time. No segundo, Arthur Gomes bateu de longe para decretar a vitória. O Grêmio faz companhia para o Corinthians no Z4. Depois de bela troca de passes, Everaldo chutou de bico e fez o primeiro do Bahia contra o Atlético Paranaense. Depois, o camisa 9 começou a jogada, que terminou no gol de Biel. Jogando em casa, o Furacão diminuiu com Diório de cabeça. Na falta de Luciano Juba, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro. Final 3-1 Bahia. O tricolor entra novamente no G4. O Atlético cai para sétimo. Agora, imagens chocantes de uma partida de futebol em Goiás. Durante uma discussão ao final do jogo entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, pela segunda divisão do Campeonato Goiano, o goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi atingido a queima-roupa por um disparo de bala de borracha, efetuado por um policial militar. O atleta foi atendido ainda dentro do campo. A nossa equipe entrou em contato com a polícia e até agora não tivemos retorno. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau.